Olá, sou Guilherme Simões e nessa lição vamos falar sobre o processo Planejar a Gestão de Riscos. Planejar a gestão de riscos é o processo que define como as atividades de gestão de riscos do projeto vão ser conduzidas. É o processo que vai programar tempo, recursos para as atividades de gestão de riscos e vai garantir que o grau, tipo e visibilidade da gestão de riscos seja proporcional tanto aos riscos como à importância do projeto, ou seja, o processo vai elaborar um plano de gerenciamento de riscos que seja adequado à realidade do projeto, que o custo-benefício compense, o que se vai investir no gerenciamento de risco valha a pena para esse projeto em questão. Nem todos os projetos demandam o mesmo nível de gerenciamento de riscos. Bom, cada projeto é único, mas ainda assim, dentro de um contexto corporativo, uma organização com mais maturidade pode desenvolver uma política de riscos corporativa, uma política de gerenciamento de riscos corporativa que venha a ser utilizada em todos os projetos. Ainda que exista uma política de gerenciamento de riscos corporativa, pelo fato de cada projeto ser único, é necessário fazer as adaptações à realidade de cada projeto. Então, por exemplo, existem projetos com diferentes portes, Portes pode ser tamanho do orçamento, duração, prazo, escopo, tamanho da equipe, equipes com dezenas de pessoas, equipes com meia dúzia de pessoas. Então, quanto maior o porte do projeto, maior a necessidade de você fazer um gerenciamento de riscos mais cuidadoso. Projetos mais complexos, que envolvem um alto grau de inovação, e essa inovação embute um nível alto de incerteza, também vai demandar um gerenciamento de riscos com mais cuidado, com mais atenção. Projetos que têm uma relação muito forte com as metas estratégicas da organização. Então, esses projetos eu vou olhar com mais atenção, com mais cuidado, porque qualquer problema, qualquer falha tem um impacto direto na minha estratégia. Então, eu vou olhar com muito mais carinho os riscos nesse projeto do que outros que não têm uma importância estratégica tão grande. E também tipo do ciclo de vida em que eu vou gerenciar e executar o meu projeto. A gente tem basicamente dois principais tipos de ciclo de vida: o ciclo de vida preditivo ou sequencial e o ágil, onde a gente vai fazer o projeto com ciclos curtos de entrega e fazer entregas do produto a que se propõe entregar o projeto através de incrementos. Então, no ciclo de vida ágil, pelo fato de você ter ciclos de entregas curtos, você consegue reduzir bastante o risco, porque você trabalha com escopos pequenos e você tem um feedback mais constante. No ciclo de vida preditivo, você vai fazer um planejamento grande do projeto como um todo e você vai descobrir coisas durante o caminho que não foram consideradas naquele planejamento original. E você pode então ter a necessidade de revisitar o seu plano de gerenciamento de riscos, fazer ajustes para que essa realidade que você descobriu seja tratada e o projeto funcione bem. Bom, não é o objetivo aqui a gente discutir prós e contras desses tipos de ciclo de vida. O que importa dizer aqui é que o ciclo de vida também é um elemento importante a se considerar dentro do plano de gerenciamento de riscos. Bom, e o processo Planejar o Gerenciamento de Riscos tem basicamente esse esquema com entradas, ferramentas e técnicas e saídas. A saída básica desse processo é o plano de gerenciamento de riscos elaborado. Em termos de entradas, ele tem as mesmas entradas que os demais processos de gerenciamento de projetos. Então, o que se usa em termos de ferramental aqui é basicamente reuniões, opinião especializada e análise das partes interessadas, o que a gente tem de particular. Esse plano de gerenciamento de riscos, ele tem que estar pronto logo no início do projeto, porque é ele que define o que a gente vai aplicar em termos de atividades, técnicas e ferramentas para gerir riscos. Mas, claro, ainda que eu tenha o meu plano todo elaborado ao início do projeto, eu vou ter a necessidade, eventualmente, de fazer ajustes nesse plano conforme o projeto avança. Se eu identifico, por exemplo, mudanças significativas de escopo,
ou se eu percebo que o meu gerenciamento de riscos ele não está sendo tão eficaz, eu vou fazer ajustes para que o desempenho do meu gerenciamento de riscos possa ser melhor. É natural. Tá? E o plano de gestão de riscos ele vai descrever todas as atividades da gestão de riscos, como elas estão estruturadas e vão ser executadas. Então ele pode conter uma descrição da estratégia que define a abordagem geral para a gestão de riscos do projeto, metodologia no sentido de que ferramentas e técnicas vão ser usadas, quais papéis e responsabilidades vão estar envolvidos no plano de gestão de riscos, isso é muito importante, né? Quem vai fazer o quê, financiamento, ou seja, quais são os recursos necessários, né? De onde vêm esses recursos para as atividades de gestão de riscos e os protocolos para que se possam usar as reservas do projeto, reservas gerenciais e reservas de contingência. Prazos, né? Quais atividades têm que ser consideradas no cronograma. Então, o plano de gerenciamento de riscos ele vai influenciar na definição de cronograma, definições de níveis de probabilidade e impacto, ou seja, quando a gente for falar da análise qualitativa que vai priorizar riscos, a gente vai ver a necessidade de priorizar os riscos com relação à probabilidade e impacto, e essas definições são feitas aqui. Vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho. Categorias dos riscos, como os riscos vão ser categorizados durante o projeto, e essa categorização vai ser importante para tanto identificar novos riscos, como definir respostas melhores para os riscos identificados. Bom, aqui é um exemplo de uma definição de níveis de probabilidade e impacto que vai se usar na análise qualitativa, que é uma lição à frente que a gente vai ver no curso. Então, a gente tem aqui um alinhamento entre todos os envolvidos nas atividades de gerenciamento de riscos, do que por exemplo, é algo que tem um impacto alto no projeto. Alto, baixo, pouco, muito, são termos subjetivos. E aqui no plano de gerenciamento de riscos, a gente vai definir de forma objetiva quais são as escalas. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas, né, para se qualificar aí a probabilidade e o impacto. Poderiam ser 3, 4, 5, 10, né? O plano de gerenciamento de riscos que define isso, não existe uma única forma. E aqui a gente está dizendo o que é, por exemplo, uma probabilidade alta. Uma probabilidade alta, nesse exemplo aqui, é um risco que tem a probabilidade entre 51% a 70% de ocorrer. O que é um impacto alto em termos de custo no projeto? Nessa organização, aqui de exemplo, um impacto de mais de 5 milhões de dólares é um impacto alto. Percebam aqui que a gente está falando de uma questão só ilustrativa. 5 milhões de dólares é maior que o orçamento de muitos projetos que a gente vai encontrar por aí, né? Então depende do porte da organização. Então, nesse caso, essa organização definiu que o impacto muito alto é 5 milhões. Outra organização poderia definir 50 mil reais, né? Então, isso aí é algo que se define exatamente nesse momento, quando se planeja o gerenciamento de riscos. E o plano de gerenciamento de riscos, ele pode também conter uma estrutura analítica de riscos, que nada mais é do que esse agrupamento hierárquico das principais fontes de risco para o projeto. Essa estrutura analítica de riscos, ela vai ser útil no processo de identificar riscos, porque a gente já vai estar mapeando as principais fontes de riscos, e isso vai ajudar com que a gente não esqueça elementos importantes em termos de fontes de risco quando fizer a identificação de riscos. Essa estrutura analítica de riscos não é obrigatória, né? O plano pode ter ou pode não ter, mas é uma ferramenta interessante da gente considerar dentro do nosso gerenciamento de riscos. A gente vai voltar a falar mais sobre isso nos próximos processos. Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Na próxima lição, agora a gente vai falar sobre a identificação de riscos. Um abraço e até breve.